podem me prender e até me deportar pra longe do seu coração, mas nada irá nos separar. Se seu amor, a vida não é nada, não me interessa. E se eu te contasse que um dos maiores ícones atuais da nossa Amazônia começou assim, brincando de boi? Uma Cunhantã da periferia de Manaus se tornou a Cunhamporanga em Parintins e hoje comanda o principal reality show que se passa no Rio Negro, aqui no coração da Amazônia. No nosso último episódio do quadro Amazônia a Bordo, a gente vai te contar a história de Isabelle Nogueira. Bora! A história da Isabelle começa com uma história de muitas cunhantãs que nascem na Amazônia, com uma infância marcada pela necessidade de trabalhar desde cedo e com uma forte presença das mulheres na família. O meu reconhecimento do meu orgulho, do pertencimento de mulher amazônica, ele está muito enraizado através das minhas ancestrais, né? A minha família é uma família muito forte do interior, de Inhamundá e Parintins, minha família materna. Então, cresci com essas mulheres que vieram a Manaus em busca de oportunidade. Então, era muito inserido em mim, na minha infância, as gírias, o linguajar, a gastronomia. Então, eu cresci com essa identidade e percebia em alguma colega ou outra, na escola, grupos de amigas, que tinha realmente uma diferença. Uma vez ou outra, eu me recordo de quando eu era criança, eu fui repreendida por algumas pessoas, né? Por exemplo, falava, olha já, Caceraleza, para já, Cunhantã. Eu lembro muito, isso marcou a minha vida. E eu fui repreendida por uma pessoa. Ai, tá falando que nem uma cabocla. Eu lembro disso, porque isso ficou muito forte na minha memória, porque eu comecei a me deparar se o que eu era certo ou era errado, na visão daquelas pessoas. E eu levei isso pra minha mãe. Então eu me recordo que em dado momento, alguém tentou me falar que aquilo não era bonito, que não era legal, que o meu orgulho não poderia ser chamado de orgulho. Eu acho que isso acontece muito pelas nossas referências, né? Acho que há uma grande deficiência na Amazônia e daí também a importância de figuras como a sua, de que haja um reconhecimento nacional da sua importância e relevância, para que essas meninas possam perceber, caramba, ela chegou nesse lugar falando desse jeito. E eu acho que isso também é um símbolo do nível educacional do indivíduo, né? É usado como uma régua. Se aquele indivíduo fala, olha já, poxa, eu coloco a régua educacional dele lá embaixo. Lá embaixo, verdade. E aí, aquele que não fala, olha já, ele tá em outro patamar social. É muito importante sua fala e acho que a sua representação tem mudado um pouco isso, né? Pra gente conseguir carregar esse símbolo. Eu fico muito feliz, eu vejo, por exemplo, hoje as crianças, elas me têm assim como se fosse um super-herói, sabe? De desenho. Como eu percebo também. Eu acho isso muito lindo, né? As crianças me olham, fazem assim, fazem a flecha e se vestem de Cunhamporanga e querem dançar e querem agora dançar. A gente passou por um período em que as crianças não queriam mais dançar boi bumbá, né? Falando de Festival Folclórico dos Parintins. E elas não queriam abraçar a nossa cultura, porque em dado momento, eu acho que pela criação, realmente foi isso que você falou, foi a régua. Eu acho que o caminho para você chegar nesse lugar de auto-reconhecimento, como você falou, foi o Festival de Parintins, né? Foi o Festival Folclórico de Parintins. Eu queria saber como foi que se você tem na memória esse momento de eu quero viver disso, que você se percebeu e se visualizou um item lá dentro e pensou, eu quero fazer isso o resto da vida, eu quero chegar nesse lugar. Então, as minhas referências, inclusive, de ídolos, quando eu era criança, eram as dançarinas do nosso boi. Então, assim, eu tinha a Cunhamporanga como uma referência à rainha do folclore, eu tinha as itens de penas. Então, eu já vivia isso e falava, nossa, quando você crescer, você quer ser o quê? Eu pensava, não, eu quero ser apresentadora de TV, quero um programa de auditório, quero ser professora, eu quero ser Cunhamporanga. Então, assim, no meu meio de 100 crianças, se você perguntasse isso, onde eu convivia ali, uma porcentagem bem pouca falava sobre isso. Que queria ser Cunhamporanga, por exemplo. Por quê? Eu lembro que existia a Noite da Cunhamporanga. Eu ia pro Olímpico Clube com a minha mãe, então assim, aquilo era o auge pra mim, da alegria, que legal, meu Deus. Então aquilo era muito alimentado dentro de mim, sem interesse algum, porque a minha mãe não alimentava, olha, você vai ter que ser isso quando crescer, não. Minha mãe me levava porque ela era muito nova, ela engravidou, ela tinha 13 anos, e pra ela ir pras festas, a mãe dela dizia, você só vai se você levar sua filha. Então minha mãe não falava, não, eu vou levar minha filha porque eu quero que ela seja isso, não, ela só ia por amor. Esse orgulho cresceu dentro de mim, comecei a participar de audições dentro do Garantido, trabalhar como dançarina, por muito tempo dancei de forma genuína e voluntária, depois eu comecei a me inserir em grupos, né? Comecei a ter um breve retorno financeiro de 30, 50 reais na época. E aí comecei a participar de audições, perdi algumas audições no Garantido, concursos para dança, para ser item oficial.
E depois até que eu cheguei em 2014 e ganhei no concurso de Rainha do Folclore. Disputei com 40 meninas. Então aí participei como ali naquele centro, né, como fazedora de cultura de Parintins, já dentro da Arena do Combódromo. E é inegável, assim, sabe, o Garantido, ele realmente foi um divisor de águas na minha vida. Eu digo que a cultura, ela realmente salva e não é um blá blá blá. Que eu cresci no meio, que eu tive várias oportunidades para ter outros caminhos, né? Então eu espero que isso aconteça com muitas outras crianças, que outras crianças tenham acesso à cultura, que outras crianças tenham orgulho do pertencimento amazônico. E é muito legal te ver falando isso de perto, porque seus olhinhos brilham quando você fala isso. Eu acho que esse brilho nos olhos encantou a gente quando a gente te viu em um lugar de projeção nacional e fez com que a gente se identificasse, assim, eu fico imaginando, principalmente as meninas mesmo, né? Que talvez ou que pensaram em chegar nesse lugar ou que hoje olham e pensam, eu ainda consigo realizar meu sonho a partir disso. Quando você sai de lá e você olha ao redor, aquela multidão de gente, de pessoas, eu lembro da sua reação. Foi muito louco. Na final ali, de você olhando pro público que tava assim, desacreditado, uma emoção absurda. Meu Deus, essa galera tá aí. Muito. E eu lembro que pra mim, eu olhava, meu Deus, essa galera tá aí. Ainda pra mim era um sentimento de muito orgulho de, pela primeira vez, perceber uma comoção nacional naquele nível que pôde mobilizar os amazônidas em prol de algo que era para o Amazônia. Era para o Amazônia. Porque a gente tem uma dificuldade de realçar e de dar créditos ao povo que sai do nosso povo, né? Existem grandes nomes, como o próprio Milton Atum, e assim, desconhecido, vem e volta e não tem uma grande multidão. Então ver você ali daquele jeito, pra mim, foi um sentimento de acho que estamos indo por um caminho legal, eu acho que todo mundo se sentiu assim, parte de mim, né? Até falo que eu tenho vários primos amazônidas, né? Porque todo mundo, de alguma forma, agora virou meu parente. Buscaram uma raiz ancestral. E eu vou te falar, eu que trabalho na Amazônia por muitos interiores, eu já conheci tantos familiares de Isabelle Nogueira que você não imagina. Ela é uma prima minha de segundo grau. Não, ela é uma tia minha. Meu Deus, em todo lugar tem isso. Eu imagino. Eu percebo que teve muito essa comoção, desse orgulho. Não, me identifico, não, eu sou isso mesmo. Teve alguns momentos, né, nesse reality que teve uma xenofobia lá dentro, né? Algumas pessoas com termos pejorativos, né? Como, aquela índia, não sei o quê. E aí, aqui fora, as pessoas que são, nós que somos daqui, a gente sabe o que é o termo pejorativo e como isso fechou portas pra gente em dado momento. Como se nós não tivéssemos a capacidade de estar lá como eles. Por quê? Então, acho que as pessoas sentiram essa dor, sentiram ao mesmo tempo essa alegria, esse orgulho. E quando eu saí, eu realmente, quando eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, o que houve? O que aconteceu? Que a gente não consegue ter acesso a nada. E eu fiquei muito emocionada, só tive reação de gritar, foi assustador de uma forma positiva. Mas foi muito gratificante porque eu vejo o quanto o Amazonas ganhou. Nós tivemos um retorno de reconhecimento, de credibilidade e um retorno financeiro, que é importante falar, de uma forma única, como nunca foi visto. E eu acho que, assim, isso não é sobre mim. Porque, como eu te falei, eu cheguei lá e eu fiz apenas algo que eu faço em todos os lugares. Ei, eu sou do Amazonas, o Amazonas é lindo, você tem que conhecer. E acho que o Brasil percebeu realmente que muitas das vezes virou as costas para uma região que é muito rica. E agora, depois de tudo isso, você retorna ao estado como apresentadora de um reality local, do qual você também participou como participante mesmo. Isso foi outra coisa. O Abordo hoje iniciou no Peladão. Em dado momento, todas as meninas queriam ser rainha do Peladão, porque era o auge da beleza amazonense. E depois participei do primeiro Abordo, não fui classificada, depois participei em 2018, foi onde eu ganhei. Então eu percebo também que é uma outra potência amazônica, feita pelo povo amazonense, para mostrar para o mundo que nós sabemos fazer televisão e entretenimento. Quantos artistas, jornalistas e diretores competentes nós temos aqui? Você vê o reality. O Abordo, ele é uma potência que muitas famílias vivem, deixam seus lares para fazer esse entretenimento, para levar entretenimento genuinamente amazonense para o Brasil e para o mundo todo. Então, fico muito feliz de retornar. Retornei também com... inclusive, agradeço mais uma vez aqui ao Dicica, que é um homem muito apaixonado pelo nosso povo, pelos nossos artistas. Sempre abre todas as portas que ele pode para todo mundo, com o intuito de contribuir, inclusive com a grandeza do povo amazonense. Dicica, mais uma vez, que Deus abençoe você e toda a sua família sempre. E nós nos unimos nesse projeto com o intuito de reverberar a força do povo amazônida. Então eu percebo que as pessoas gostaram, as provas são únicas, o cenário é único. Você não tem um outro reality que tenha provas
como nós temos aqui. Então é uma potência do entretenimento amazonense que eu também tenho muito orgulho, muita alegria. E pensando nesse orgulho, vendo toda essa sua trajetória em um outro momento, uma outra fase, não só de carreira, mas da vida também. Eu te olho hoje alguém muito mais madura e lúcida das coisas ao seu redor, que é expresso também nos eventos que você tem participado, vestindo mesmo a roupa de uma porta-voz da Amazônia, entendendo a sua importância, a sua relevância nacional para levar o nome do nosso estado. Eu queria saber o que você tem pensado para o futuro da sua relação com a Amazônia, tendo em vista também que você fez um lançamento importante, se descobrindo agora como autora de um livro infantil, que já está na 2ª edição, esgotada também a 2ª edição. E o que você tem pensado para esse futuro? Eu vou carregar a Amazônia comigo onde quer que eu vá. Até digo que onde eu estiver, lá estará o meu Amazonas. E eu realmente tenho um foco agora na minha carreira como apresentadora. Tenho alguns convites para outros projetos, mas nessa área de entretenimento também, que em 2026 vocês vão saber. Eu escrevi agora recentemente um livro, né, As Aventuras da Cunhã, voltado para o público infantil, com o intuito de motivar esse orgulho do pertencimento amazônico nas crianças. Então foi uma viagem da pequena Cunhã, onde ela saiu de Manaus de barco com a sua mãe e 2 colegas de escola para Parintins, e mostra a trajetória dessa viagem. Foi algo assim surreal de lindo, foi algo muito legal. Eu também promovo um evento em Manaus, que é o Festival da Cunhã, onde eu faço uma festa com o intuito de trazer pessoas para viverem um entretenimento festivo, um festival de música aqui em Manaus. Promovo experiências para que eles vivam na floresta, conheçam o nosso turismo. Também foi um desafio muito grande para mim, mas foi uma loucura que nasceu do meu coração e que deu super certo em 2025. Em 2026 também a gente vai ter esse grande evento, que já deu certo, em nome de Jesus. E você sabe que as Aventuras da Cunhã, ela nasceu porque eu me recordo que quando eu era criança eu tinha um gibi. Eu tinha um gibi da Turma da Mônica, eu nunca falei isso. Muito bom. Esse gibi, ele era todo rasgado já, todo rabiscado. E a Turma da Mônica saiu de Manaus para Boa Vista, para Venezuela de carro. E eu me recordo muito bem dessa história. E eu viajei junto com a Mônica naquele gibi para Venezuela. Eu te juro. Eu vi aquele quadrinho, aquela boneca, aquela personagem viajando. E eu era criança. E eu me imaginava viajando, indo pro mar, tomando banho de mar. Nossa, como que deve ser o mar, né? Como deve ser uma viagem. Então, assim, quando eu escrevi As Aventuras da Cunhã, queria que o Brasil inteiro conhecesse, através do olhar de uma criança, o Festival de Parintins, para que as crianças conhecessem, eu me lembrei muito desse momento que eu vivi. Então, se estimulou em mim, criança. Acredito que a minha obra pode estimular em outras crianças também, como vem estimulando. Isa, obrigado. Obrigada a você. Obrigado por conversar com a gente, obrigado por compartilhar sua história, obrigado também por ser um ícone do festival. Pra gente é uma satisfação enorme te acompanhar. Eu espero que a gente tenha outras oportunidades de conversar. Obrigada. Eu estou particularmente muito emocionado de estar aqui com você. Eu acho que é simbólico, assim, poder, depois de 8 anos produzindo na Amazônia, sentar com você, que é um ícone nacional, mas que não é alguém de fora, é alguém amazônida também como eu. Isso é simbólico para mim, de poder chegar no seu lugar, mas também de poder olhar ao redor, para mim que trabalho na Amazônia, nos interiores, nas comunidades, de ministrar oficinas de comunicação para esses jovens e de perceber que eu falo isso para eles e que eles também podem ser influenciadores e comunicadores da nossa região, pela riqueza que eles vivem, estão inseridos, e o exemplo que eu dou é o seu. Porque você chegou lá, eles também conseguem chegar lá. Com certeza absoluta. Muito obrigado. Você vê, eu viajo muitos municípios no Amazonas. Nós temos 62, eu já viajei uns 32, eu acho. E eu percebo, por exemplo, né, alguns municípios obviamente não têm ligação de estrada com a capital, mas que a gente poderia levar entretenimento para algumas pessoas, que eu chego, tem município que não tem entretenimento, né, porque por conta da questão mesmo, sabe? Não tem o que a pessoa fazer ali de entretenimento, tipo, nossa, por conta da distância, por que nós não poderíamos ter barcos culturais para atracar nesses municípios, fazer manifestações, fazer oficinas, fazer diálogo com esses jovens de cultura, sabe? Então, realmente, eu acho que tem muito que se fazer no Amazonas, muito entre nós. Tem muitos artistas a serem descobertos ainda. E eu acredito que nós vamos viver uma geração muito protagonismo amazônica, porque o Brasil inteiro ainda vai ouvir e falar muito ainda da Amazônia e do Amazonas. Principalmente no que depender de mim. Tenho muita feliz. Obrigada, viu? E é assim que o último quadro da Amazônia a Bordo dessa temporada se despede, ao lado da nossa apresentadora Isabelle Nogueira, e eu espero que a gente se encontre muito em breve. Tchau, tchau. Tchau.